Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. A aula de hoje nós vamos falar sobre função exponencial e nós vamos falar sobre equação exponencial. Nós vimos na aula passada a parte de potência e as propriedades de potência e nós vamos usar agora para trabalhar com função exponencial e para resolver algumas equações exponenciais. Lembrando que essa aula é apenas para uso dos alunos do professor Hugo Vitor. Não compartilhem esse vídeo, mesmo que sejam alunos do IF, mas é apenas para os alunos do professor Hugo Vitor. E também lembrando que eu estou gravando da minha casa, que aqui pode ser que apareçam alguns ruídos no decorrer da aula. Eu não estou em estúdio profissional, então desculpa aí qualquer coisa. Eu espero que mesmo assim vocês consigam assistir a aula e aproveitar o máximo possível. Então, bons estudos, caderno e livro à disposição. Esse conteúdo vai estar no livro de vocês a partir da página 225. Você já pode pegar o livro a partir dessa página. Você vai encontrar a parte de função exponencial e a parte de equação exponencial você vai encontrar lá na página 229. Bons estudos e vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre a função exponencial. Antes de falar sobre detalhes da função exponencial, vamos entender como é que funciona um crescimento exponencial. Vou falar aqui uma situação hipotética, certo? Para que vocês possam entender. Imagine que nós temos uma determinada espécie de bactéria. E essa bactéria tem a seguinte característica. Ela vai fazer um processo de duplicação. Então, eu estou desenhando aqui a bactéria. Ela vai passar por um processo, acho que vocês estudam em biologia, chamado de mitose. Onde ela vai começar a duplicar o seu material genético. Esse material genético ele vai começar a se afastar dentro da célula da bactéria. Essa é a minha bactéria. Parecendo um ET, né, a bichinha? Deixa eu ajeitar. O material genético começa a se afastar dentro da célula da bactéria, a ponto de ele começar a empurrar as paredes celulares. E no final, nós vamos ter gerado duas novas bactérias idênticas à bactéria anterior. Então, eu resumi muito aqui o processo, tudo bem? Mas é para a gente ter uma noção do que é que está acontecendo. Eu tenho aqui uma bactéria que tem essa característica. Ela vai fazer todo esse processo de duplicação celular e ela vai levar 1 minuto para fazer todo esse processo. Uma bactéria vai levar exatamente 1 minuto para fazer esse processo. Então, ao final de 1 minuto, se eu começar observando uma única bactéria, eu vou fazer aqui uma tabela para que vocês possam acompanhar comigo. Aqui eu vou botar a quantidade de bactérias. E aqui eu vou botar o tempo de observação, medido em minutos. Então, eu inicio minha observação, digamos, no minuto 0. E nesse minuto 0, eu pego uma única bactéria para observar. Depois de 1 minuto de observação, essa uma bactéria vai fazer todo esse processo que eu expliquei para vocês. Duplica o material genético, esse material genético vai se afastando até o ponto de empurrar as paredes celulares e se dividir em duas novas bactérias. Então, depois de 1 minuto, nós vamos ter não mais uma, nós vamos ter agora 2 bactérias. Ao final de 2 minutos, cada uma dessas 2 bactérias elas vão fazer esse processo de novo. Eu estou assumindo aqui que a bactéria ela só vive para fazer esse processo. Então, tudo que ela faz inicia o processo de duplicação e assim que termina, cada uma das novas bactérias vai fazer de novo esse mesmo processo de duplicação. Então, ao final de 1 minuto, nós temos 2 bactérias e cada uma delas vai fazer esse mesmo processo. Ao final de 2 minutos, cada uma das bactérias se duplicou. E ao invés de ter só 2 bactérias, nós vamos ter agora 4 bactérias. Ao final de 3 minutos, cada uma dessas 4 bactérias também vai se duplicar. Então, eu tinha uma bactéria. Depois, nós ficamos com 2 bactérias. Depois de mais 1 minuto, nós vamos ter 4 bactérias. A ideia é que cada bactéria vá se duplicar, gerando assim 2 novas bactérias. Então,
no tempo 0, eu estou observando com uma única bactéria. No tempo 1, eu tenho 2 bactérias. No tempo 2, nós temos 4 bactérias. No tempo 3, cada uma dessas bactérias, dessas 4 bactérias, vai se duplicar. Então, ao final de 3 minutos, nós vamos ter 8 bactérias. Ao final de 4 minutos, nós vamos ter 16 bactérias. Então, está crescendo muito rapidamente a quantidade de bactérias. Esse comportamento, esse tipo de crescimento, é chamado de crescimento exponencial. E uma função que vai me modelar problemas que envolvem crescimentos exponenciais é a função exponencial, que a gente vai ver agora na aula de hoje. Então, o que seria a função exponencial? Aqui é a definição. Seja f definida dos reais para os reais positivos, tal que f de x é igual a elevado a x. Então, agora nós vamos colocar como variável o nosso expoente, certo? É bom deixar claro que o nosso a, que é a nossa base, ela tem que pertencer ao conjunto dos reais, sendo que a gente não vai trabalhar com número negativo e nem com zero, então vai ser os reais positivos. Tudo bem? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Seja f definido dos reais para os reais positivos, tal que... Acho que faltou aqui o a. Tal que... f de x igual a 3 elevado a x. Vejam que a variável está lá no expoente. A variável x está no expoente. Então, vamos calcular quem seria o f de 0. f de 0 seria 3 elevado a 0. Como nós vimos, todo número elevado a 0, isso aqui vai ser igual a 1. f de 0 é igual a 1. Quem seria o f de 3? f de 3 vai ser 3, que é a base, elevado a 3. Então, meu expoente agora, o meu x, está valendo 3. 3 elevado a 3 vai me dar o f de 3, que vale 27. E, finalmente, o f de menos 2. Sim, o x ele pode ser negativo, não tem problema. O que não pode ser negativo é a base. Então, 3 elevado a menos 2. Aqui a gente viu que expoente negativo a gente transforma em fração. Então, meu f de menos 2 vai ser 1 sobre 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, então fica 1 sobre 9. Tudo bem? A gente pode ter também uma função exponencial com a base sendo uma fração entre 0 e 1. Exemplo 2, seja f definido dos reais para os reais positivos, tal que f de x é igual a 1 meio elevado a x, 1 meio. Quem seria o f de 0? Mais uma vez, seria 1 meio elevado a 0, e nós vimos que todo número elevado a 0, isso vai dar igual a 1. Então, f de 0 também vai ser 1 nesse caso. Já o f de 5, nós temos que calcular 1 meio elevado a 5. O meu f de 5 vai ser igual a 1 elevado a 5. A gente pode elevar cada um desses números à quinta potência. 1 elevado a 5 é igual a 1. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É 2 vezes 2, 5 vezes. Seria 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 dá 32. Então, o f de 5 seria 1 sobre 32. Para finalizar, f de x, f de menos 3, a gente vai ter, no lugar do x, colocar o menos 3, seria 1 meio elevado a menos 3. Detalhe aqui que o expoente negativo, quando a gente já tem uma fração, a gente vai inverter essa fração. Então, para eliminar o expoente negativo, eu vou inverter. Vai ficar f de menos 3 é igual, o 2 vai para cima e o 1 vai para baixo. Quando eu faço isso, 1 embaixo não precisa colocar, e eu posso eliminar o expoente negativo. Vai ficar só o valor do expoente sem o sinal negativo. Então, fica 2 elevado a 3. Isso aqui vai dar 8. f de menos 3, nesse segundo exemplo, vai ser igual a 8. Então, essa aqui é a característica de uma função exponencial. Quem está copiando, copia aí. E vamos analisar como seria o gráfico de uma função exponencial agora.
Para entendermos como funciona o gráfico de uma função exponencial, eu vou separar em dois casos, porque vão ser dois casos que vão dar características diferentes para esse gráfico. Então, seja a minha função f definida dos reais para os reais positivos, tal que f de x igual a a elevado a x. Quem vai ser o meu primeiro caso? Eu vou trabalhar o primeiro caso com essa base, com esse a sendo maior do que 1. Então, para a base maior do que 1, nós vamos ter o gráfico com uma certa característica. Qual característica que nós vamos ter? Vou pegar aqui como exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Vou tentar construir esse gráfico para mostrar. Qualquer outra base maior do que 1 vai ter um gráfico bem parecido, vai ter características bem similares. Então, vamos lá. Alguns valores aqui são mais fáceis de calcular. Pegar alguns valores de x e ver quais são esses valores na função f de x. Seja x igual a 0, qual vai ser o valor de f de 0? F de 0 é 2 elevado a 0, que isso aqui vai dar igual a 1. Se o meu x for 1, vai ficar 2 elevado a 1, que vai dar igual a 2. F de 2 seria 2 elevado ao quadrado, que vai dar igual a 4. E, finalmente, o f de 3 é 2 elevado a 3, que isso aqui vai dar igual a 8. Aqui a gente já pode ter uma noção de como vai ficar o meu gráfico na parte positiva dos valores do x. Até mesmo quando x for igual a 0. Quando x for igual a 0, o meu y associado a ele vai ser o y igual a 1. Esse ponto pertence ao meu gráfico, é o x0, y1. Quando o meu x for 1, o meu y agora vai valer 2. Então, o ponto que eu vou associar ao x1, y2 seria esse ponto que eu marquei agora. Quando o meu x for 2, o meu y vai valer 4. Então, já vai lá para cima. Quando o x for 2, o meu y vai valer 4. Finalmente, quando o x for 3, o meu y vai valer 8, já é lá em cima, bem mais alto ainda. Então, repare que o crescimento de uma função exponencial é muito rápido. Então, já subiu muitas unidades aí com pouca variação no x. Se eu botar x igual a 4, já vai lá para o 16. X igual a 5, já vai lá para o 32. Então, ela cresce, o valor do y cresce muito rapidamente. Se eu analisar os valores negativos do x, nós vamos ter agora, vamos pegar dos menores para o maior, ou do maior para o menor, no caso. O menos 1, 2 elevado a menos 1, menos 1 é maior do que menos 3. Seria 1 meio com o 2 elevado a 1. É o próprio 1 meio. Então, quando o meu x passa a ser negativo, a minha base vai virar uma base fracionária. Vai virar um valor na minha potência menor do que 1. Então, aqui nós vamos ter 1 meio. Se o meu x for menos 2, lá na minha fração, vou voltar lá para a tabela, vai ficar 2 elevado a menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que a fração 1 sobre 2, a gente inverte quando o expoente está negativo, e agora é elevado ao expoente sem o sinal negativo, fica 1 sobre 2 ao quadrado. Aqui vai ser 1/4. Então, quando eu olho para o x igual a menos 2 lá no gráfico, agora o meu y associado a ele é o y 1/4. Finalmente, quando o meu x for igual a menos 3, o meu f de x vai ser 2 elevado a menos 3. Novamente, nós vamos ter uma fração, 1 sobre 2. E quando a gente inverte, o meu expoente vai ficar sem o sinal negativo, vai ficar elevado a 3. Aqui eu vou ter 1 sobre 8. Então, quando o x for menos 3, vai ficar o y igual a 1 sobre 8. Acabou de passar uma moto aqui, não sei se saiu no áudio. Então, repare que o gráfico, quando eu for construir, ele começa lá no canto esquerdo, bem próximo, já está ficando no menos 3, bem próximo ao eixo x. Então, eu venho bem próximo, bem próximo, bem próximo do eixo x, e aos poucos eu vou subindo. Sendo que quando eu chego na parte positiva, o crescimento já passa a ser muito mais rápido. Esse seria o gráfico de uma função exponencial quando a minha base é maior do que 1. Repare que da esquerda para a direita, o gráfico ele é um gráfico crescente. Isso acontece sempre que a minha base for um número maior do que 1. Lá na parte esquerda,
o meu gráfico ele vem bem próximo do eixo X e vai subindo, subindo bem devagarinho. Quando chega no eixo Y, vai tocar no ponto 1, x0, y igual a 1, e a partir daí o crescimento já passa a ser bem mais rápido, já passa a ser bem mais acentuado, né? Observem bem como é que fica o gráfico e vamos ver o segundo caso de um gráfico de uma função exponencial. Já para o segundo caso de um gráfico de uma função exponencial, eu estou pegando uma função f definida dos reais para os reais positivos, tal que f de x também vai ser a elevado a x, só que agora eu quero que o meu a seja um número entre 0 e 1. Então, o meu a é uma fração própria. Eu peguei aqui como exemplo f de x igual a 1 meio elevado a x, para que a gente possa analisar. Esse exemplo aqui, ele vai servir como base para todas as outras situações em que a base da minha função exponencial ela seja um número entre 0 e 1. Lembrando que essa base não pode ser negativa e essa base não pode ser igual a 1. Tudo bem? Então, vamos ver aqui os valores primeiro para x de 0 até os positivos. Quando x for 0, nós vamos ter 1 meio elevado a 0, que vai dar 1. Lembrando que toda expoente, toda potência, quando o expoente é igual a 0, o resultado vai dar 1. Então, para os dois casos, quando x for 0, nós vamos ter o y igual a 1. Se o x for 1, nós vamos ter associado a ele 1 meio elevado a 1. Meu y vai ser exatamente igual a 1 meio. Se o x for 2, nós vamos ter 1 meio elevado ao quadrado. Seria 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. E, finalmente, se o meu x for 3, nós vamos ter 1 meio elevado ao cubo, que seria 1 sobre 8. Então, repare que para valores positivos do x, x igual a 1, nós vamos ter o y igual a 1 meio. Quando x é igual a 2, o meu y associado a ele é 1/4. Quando o meu x é igual a 3, meu y associado a ele já vai ser bem menor, vai ser 1/8. Então, à medida que o x está aumentando, o meu y associado a ele está diminuindo nesse caso. Conseguem reparar isso? Agora, o que acontece quando nós pegamos valores negativos para o x? Vamos do maior para o menor. Então, ficaria menos 1 meio. Quando x for menos 1 meio, eu vou ter a fração 1 meio elevado a menos 1. Quando meu x for menos 1, quando x for menos 1, o meu y associado a ele vai ser 1 meio elevado a menos 1. Expoente negativo, nós invertemos a fração. Então, ficaria o 2 para cima e 1 para baixo. Ficaria apenas 2 elevado a 1, que é 2. Se o x for menos 1, o meu y associado a ele é o y igual a 2. Repare no que está acontecendo. Quando o meu x for menos 2, nós vamos ter o y associado a ele. Vai ser 1 meio elevado a menos 2. Nesse caso, quando a gente inverter a fração, vai ficar o 2 para cima e o 1 para baixo. A gente já usa o sinal negativo para fazer a inversão e vai ficar agora o expoente positivo 2. 2 ao quadrado é 4. Então, quando o meu x for menos 2, meu y associado a ele vale 4. E, finalmente, se o meu x for menos 3, meu y associado a ele é 1 meio elevado a menos 3. Isso aqui seria o 2 elevado a 3. Nós estamos invertendo, já que o sinal do expoente é negativo. 2 elevado a 3 vale 8. Então, quando o meu x for menos 3, meu y associado a ele é lá em cima, lá no 8. Então, esse gráfico, repare no que acontece com ele quando eu olho da esquerda para a direita. Ele vem lá do alto e vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Gente, esse gráfico, ele vai chegando tão próximo do eixo x, mas não toca o eixo x. Para tocar o eixo x, eu teria que ter algum valor de x, tal que o f de x seja igual a 0. Não tem, esse gráfico ele não possui raiz, certo? Não tem nenhum valor de x que o y vai dar 0, não tem como. Mas ele chega tão próximo quanto você queira, lá do eixo x. Então, nesse caso, como o gráfico, quando eu olho da esquerda para a direita, ele vem lá de cima
e vai descendo, 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 nesse caso nós temos um gráfico decrescente. Essa é a característica de gráficos de função exponencial, quando a minha base é o número entre 0 e 1. É um gráfico decrescente. Tudo bem? Então, essa é uma análise de gráficos que podem aparecer em casos de funções exponenciais. Ou o gráfico vai ser crescente, se a base dessa função exponencial for um número maior do que 1, ou então o gráfico é decrescente, se a base dessa função exponencial for um número entre 0 e 1. Vamos ver agora como é que nós fazemos para resolver equações exponenciais. Então, para resolver equações que envolvem exponenciais, a gente vai usar a seguinte propriedade. Se a base for maior do que 0 e essa base for diferente de 1, então nós vamos fazer o seguinte. A elevado a x é igual a elevado a algum outro número, então obrigatoriamente x é igual a esse número lá do outro expoente. Então é como se houvesse uma espécie de cancelamento de base. Quando nós temos uma igualdade de potências de mesma base, a gente cancela a base, esquece elas e iguala apenas os expoentes. Coloquei aqui alguns exemplos para a gente poder praticar. Por exemplo, item A. 7 elevado a x igual a 49. Então, o que é que eu dou a dica para vocês? Você tem que saber, você tem que fatorar esse número 49 para você ter uma noção. Então, 7 elevado a x seria igual. Quando você fatorar o 49, é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Uma igualdade de potências, quando a base é a mesma, o que é que acontece? Você cancela as bases e iguala os expoentes. Então, nesse item A, o x é igual a 2. Letra B. 4 elevado a x igual a 1. Como é que eu faço para igualar essas bases nessa situação aqui? Lembre-se sempre que todo número elevado a 0 vai dar igual a 1. Então, eu posso fazer um caso particular. Aqui eu vou repetir o 4 elevado a x. E o 1 eu vou escrever como sendo 4 elevado a 0. 1 eu posso escrever como sendo qualquer número elevado a 0. Então, nesse caso particular, eu escolhi o 4. Por que eu escolhi o 4? Porque agora nós temos uma igualdade de potências de mesma base. Basta cancelar as bases e igualar os expoentes. X é igual a 0. Letra C. 27 elevado a x é igual a 3. E agora, como é que a gente faz para resolver essa equação? A dica que eu dou para vocês é fatorar o 27. Fatora esse 27. Quando você fatora ele, 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Então, eu vou escrever 3 elevado ao cubo no lugar do 27, lembrando que ele está elevado a x. Isso aqui tem que dar igual a 3. 3 ao cubo elevado a x, aqui vai aparecer uma potência de potência. Então, fica 3 elevado a 3 vezes x. Isso tem que dar igual a 3. Agora, nós temos uma igualdade de potência de mesma base. Cancela as bases e iguala os expoentes. 3x vai ser igual a quanto? Olha, quando você não vê o expoente que está lá no 3, é porque aquele expoente é um 1. Então, quando você cancelar, você não coloca 0 aqui não. Aqui você vai colocar 1. Então, 3 vezes x é igual a 1. Quanto é que vai ter que ser esse x? X é igual a 1/3. Então, nesse exemplo, nosso x é igual a 1/3. A ideia de resolver a equação exponencial é essa, é tentar chegar numa igualdade de potências de mesma base. Vamos colocar mais alguns exemplos para a gente resolver. Letra D. 4 elevado a x menos 2 é igual a 1 sobre a raiz de 128. E agora, qual vai ser o valor desse x? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fatorar esse 128. Meu objetivo vai ser escrever como duas potências de mesma base, tanto no primeiro membro como no segundo membro. Então, o primeiro passo que eu vou fazer para resolver esse problema é fatorar esse 128. Se eu fatorar esse 128, por 2 ficaria 64, por 2 vai ficar 32, por 2 vai ficar 16, por 2 vai ficar 8, por 2, 4, por 2, 2 e finalmente por 2, mais uma vez, a gente vai ter 1. Então, 128 é a mesma coisa que 2 elevado a 7. 2 elevado a 7. E o 4 a gente já sabe que é 2 ao quadrado. Então, eu consigo colocar ambos como se fosse uma base 2. Vai ficar, no lugar do 4 fica 2 ao quadrado. Tudo isso elevado a x menos 2. E tem que ser igual a 1 sobre a raiz quadrada
de 2 elevado a 7. Eu acho que as bases ainda não estão iguais. Para essas bases ficarem iguais, vamos ver se a gente consegue eliminar essa raiz. Lembrando da regra do solzinho, aqui no índice dessa raiz é como se tivesse um 2. Então eu posso escrever esse 1 sobre raiz quadrada de 2 elevado a 7 como sendo uma potência de expoente fracionário. No primeiro membro eu vou fazer a potência de potência, que seria como? Repete a base, que é 2, e multiplica os expoentes. Fica 2 elevado a 2 vezes x menos 2. E do outro lado da igualdade vai ficar 1 sobre o meu raiz quadrada de 2 elevado a 7. Eu vou escrever como sendo 2 elevado ao expoente fracionário. Quem está na sombra vem para o sol, que é o 7, e quem está no sol vem para a sombra. Então vai ficar 7 meios. Aquele parêntese eu posso multiplicar. Então vai ficar 2 elevado a 2x menos 4. Né? Esse 2 está multiplicando todo mundo. E a gente não tem bases iguais. A gente está com base... deixa eu botar só aqui embaixo para ter mais espaço. 2 elevado a 2x menos 4. E para que fique tudo na base 2, do outro lado tem uma fração, tem um meio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter essa fração e colocar o expoente negativo. Então, como o meu expoente lá do 2 está positivo, na hora que eu inverter ele vai ficar negativo. Eu vou colocar o 2 lá para cima, vou colocar o menos 7 sobre 2. Repare que o que eu fiz é normalmente o contrário que a gente faz nas questões. Aparece para a gente uma questão com o expoente negativo e a gente inverte e transforma na fração. Nesse caso, a gente fez o contrário. A gente já tinha a fração e a gente escreveu com o expoente negativo. Então, é uma estratégia que a gente pode fazer em questões que aparecem frações e você quer que apareça, na verdade, o número da base lá, o número do denominador lá no numerador. Você inverte ela e acrescenta, ela vai ganhar aí um expoente negativo. Agora sim nós temos uma igualdade de potência de mesma base. O que é que a gente faz nessa hora? Cancela a base e iguala os expoentes. Então fica 2x menos 4 é igual a menos 7 sobre 2. Para resolver agora uma equaçãozinha simples, a gente vai fazer bem aqui. 2x é igual a menos 7 sobre 2. O menos 4 passa para o outro lado, mais 4. Eu vou tirar o MMC lá do outro lado. O MMC dos denominadores é 2. Então vai ficar 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes menos 7 é menos 7. Embaixo do 4 é como se tivesse 1. 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 4 dá 8. Então, meu x vai ser igual a menos 7 mais 8. Vai ficar 1 sobre 2. E o 2 está multiplicando o x, passa para o outro lado, dividindo. Meu x ele vai ser igual... Deixa eu fazer aqui no cantinho. X vai ser 1 meio. Eu vou fazer a divisão de fração. Aqui embaixo 2 é como se tivesse 1. Então, repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Quer dizer que o meu x vai ser igual a 1 sobre 4. Essa daqui já foi um pouquinho mais trabalhosa, porque a gente teve que usar muitas das propriedades que nós vimos de potência. Então, as questões mais interessantes envolvendo equações exponenciais, a gente utiliza das regras de potência que nós aprendemos na aula passada. Então, isso aqui exige uma certa prática, e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar lá na nossa reunião do MITS, tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Nós temos algumas equações exponenciais que vão exigir algumas outras estratégias da gente. Aqui nesse item F eu coloquei uma que vai precisar de uma estratégia bem interessante. Olha o que é que nós vamos fazer. Aqui, se você tentar, vai ficar muito difícil você conseguir colocar todos os números na base 2. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. O primeiro camarada, o 4 elevado a x, esse eu vou colocar na base 2. Vai ficar 2 elevado a 2. Tudo isso elevado a x. E vou repetir o restante. Menos 12 vezes 2 elevado a x, mais 32 igual a 0. A gente aprendeu que com a potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Eu não vou fazer isso lá naquele primeiro parênteses. O que é que eu vou fazer? Já que a gente multiplica os expoentes, vocês aprenderam que a ordem da multiplicação não altera o resultado final. Então, eu não vou multiplicar eles, eu vou só trocar a ordem deles. Eu vou escrever o primeiro, ao invés de ser 2 elevado a 2, tudo isso elevado a x, eu vou trocar a ordem, 2 elevado a x, tudo isso elevado a 2.
eu posso fazer isso porque no final eles iriam multiplicar e a ordem com que eles multiplicam não altera o resultado final. Então, aqui a gente vai ter praticamente o mesmo que a gente tinha antes. E vou repetir o restante. Menos 12 vezes 2 elevado a x mais 32 igual a zero. Aqui agora, se você reparar, tem o 2 elevado a x aparecendo duas vezes. Então, eu vou fazer o que a gente chama de mudança de variável. Como vai ser isso? A minha variável que eu quero resolver é a variável x. Mas eu vou pegar aqui uma outra variável, uma variável auxiliar, sei lá, pode ser qualquer outra letra. Nessa questão, eu vou chamar de y, então. Y vai ser igual a 2 elevado a x. Por que eu estou fazendo isso? Quando eu faço a mudança de variável, onde tem 2 elevado a x, eu vou mudar para a variável y, vai aparecer o seguinte, y ao quadrado menos 12 vezes o 2 elevado a x, eu vou escrever y, mais 32, tudo isso igual a zero. Eu transformei a minha questão, que era uma questão de equação exponencial, numa questão de equação do segundo grau, que vocês já sabem resolver. Encontrar as raízes dessa equação vocês já sabem. Dá uma pausa aí no vídeo, tenta resolver sozinho e depois volta aqui para conferir, tudo bem? Vamos lá, deixa eu resolver essa aqui com vocês. Então, aqui a gente vai fazer pela fórmula de Bhaskara. O meu delta vai ser igual a b ao quadrado, que é menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1 e o c é 32. Meu delta vai ser igual a menos 12 ao quadrado, vai ficar 144 positivo, menos 4 vezes 32 vai ficar 128. Meu delta vai ser igual a 144 menos 128. Isso aqui vai dar 16. Quem vai ser o valor do meu y? Agora a gente vai calcular o y, viu? Nós estamos resolvendo uma equação em y, essa equação aqui, ó. Então, não é o valor do x que nós vamos encontrar, é o valor do y. Y vai ser igual a menos o valor do b, que é menos 12, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que vale 16, dividido por 2 vezes o valor do a, que vale 1. Esse y, deixa eu resolver para cá, ele vai ser igual a 12, mais ou menos raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2. Então, nós temos dois valores para o y. Seria o y igual a 12 mais 4 dividido por 2. Ou então, o y vai ser igual a 12 menos 4 dividido por 2. 12 mais 4 é 16, dividido por 2 vai dar 8. Esse é um dos valores do y. Ou então, o y vai ser 12 menos 4. Y vai ser 8 dividido por 2, 4. Então, nós temos dois valores possíveis para esse y, sendo que eu não quero o valor de y, eu quero o valor de x. E como eu vou fazer para encontrar o valor de x? Depois de achar os valores de y, nós vamos lá em cima, onde nós fizemos a mudança de variável, nós vamos colocar cada um dos valores do y que a gente tem. Então, nós vamos ter que o y vale 8, vai ficar 8 é igual a 2 elevado a x. E nós também vamos ter que o y pode ser 4. 4 vai ser igual a 2 elevado a x. E nós temos duas equações exponenciais para resolver aqui. O 8 nós já sabemos que é 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é igual a 2 elevado a x. Igualdade de potência de mesma base, cancelar a base igual aos expoentes. X é igual a 3. Outra situação que nós temos é o 4 igual a 2 elevado a x. 4 a gente já sabe que é 2 ao quadrado. Isso vai ser igual a 2 elevado a x. Uma igualdade de potência de mesma base, a gente cancela as bases e iguala os expoentes. Meu x vai ser igual a 2. Então, a minha solução para essa equação vão ser duas, na verdade. Ou x é igual a 2 ou x igual a 3. Eu não coloquei lá nas outras equações, mas é interessante que ao final de resolver uma equação, você escreva quem é o conjunto de solução. Você teria x igual a 2 e x igual a 3. Você bota o conjunto solução, 2 e 3. Tudo bem? Copie aí quem está copiando e vamos para o último exemplo da aula de hoje. Para encerrar, nosso último exemplo, ele trabalha com função exponencial. Como é que eu posso cobrar função exponencial com vocês? O exemplo diz o seguinte:
Uma nova espécie foi inserida no ambiente. Com o passar dos anos, percebeu que a sua população cresceu exponencialmente, segundo a função f de x igual a k vezes a elevado a x, representada pelo gráfico abaixo. Então, nós temos aqui um gráfico, parece um pedacinho de parábola, mas não é, pelo que ele está dizendo aqui, é uma função exponencial, certo? E nós temos esses valores. A pergunta que nós fazemos é essa: encontre os valores de k e a. E agora, como é que nós vamos fazer para encontrar esses valores? Nós vamos usar os pontos que ele nos deu. Esse pontinho bem aqui, o ponto 6, ele está associado ao x igual a 0. Então, o ponto que nós vamos utilizar primeiro vai ser o ponto 0 e 6. Para o ponto 0, 6, temos. O que é que nós vamos fazer com esse ponto? Nós vamos pegar os valores, o x igual a 0, só lembrando, sempre que um gráfico encosta no eixo y, é porque o x daquele ponto é 0. Tudo bem? Então, bem aqui, no valor 6, é o ponto 0 e 6 que eu estou me referindo. E eu vou substituir. No lugar do x, coloco o 0, no lugar do y, coloco o 6. Como é que vai ficar a minha função? Minha função vai ficar assim, ó. F de 0 é igual, no lugar do f de 0, isso aqui vai ser o meu y, vai ser k vezes a elevado a 0. Esse f de 0 é o valor do y, certo, gente? Que o y aqui vale 6. Então, vai ficar 6 é igual a k vezes a elevado a 0, qualquer que seja essa base, que eu ainda não sei o seu valor, mas essa base elevada a 0, isso aqui vai dar 1. Então, fica k vezes 1. Vai ficar k igual a 6. Troquei os dois de lugar só para ficar bonitinho. Então, a gente já encontrou aqui o valor do k. Já encontramos, só substituindo o ponto que tem o x0 e o y6. Agora, nós vamos substituir o outro ponto na mesma expressão da função. Esse outro ponto vai ter o x igual a 2 e o y igual a 24. Substituindo esses valores na minha função, o que é que eu vou ter? Eu vou precisar de mais espaço, deixa eu descer aqui um pouquinho. Para o ponto 2 e 24, temos... Como é que vai ficar? Vai ficar o f, no lugar do x eu vou colocar 2, isso é igual a k vezes a elevado a 2. O que é que acontece? O f de 2 eu já sei quanto equivale. É o y associado ao x igual a 2. Esse camarada vale 24. E o valor do k eu também já sei quanto vale. A gente encontrou agora há pouco. O k vale 6. Então, fica 6 vezes a ao quadrado. Como é que a gente faz para resolver essa equação agora? Agora virou uma equação exponencial. O 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 24 dividido por 6 é igual a a ao quadrado. Vou fazer bem aqui. Trocando os dois de posição, a ao quadrado é igual 24 dividido por 6 vai dar 4. O meu a vai ser igual a raiz quadrada de 4. O meu a vai ser igual a 2. Então, a gente resolveu aqui uma questão que trabalha com função exponencial. Encontramos os valores de k e os valores de a, que eram desconhecidos de uma função exponencial, com a ajuda do gráfico que ele nos deu. Tudo bem? E aqui a gente encerra nosso conteúdo de função e equação exponencial. Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no nosso encontro no Meets. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.